Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Mais uma vez, o mestre Gualberto nos dá a oportunidade para estar aqui respondendo as perguntas, trazendo um aprofundamento nesses estudos sobre a iluminação espiritual. Gratidão, Marcos, gratidão, mestre, por mais essa oportunidade. Hoje eu vou trazer um trecho bem interessante do livro Um Parênteses na Eternidade, do Joel Goldsmith, onde o Joel ele fala o seguinte: não é somente tentando mudar a nós mesmos para humanos melhores que nos preparamos para a aceitação de nossa identidade espiritual. Ser humanamente bom não tem qualquer relação com morrer diariamente. Morrer diariamente é uma percepção de que estamos insatisfeitos com o nosso atual estilo de vida. Insatisfeitos mesmo se temos suficiência econômica, boa saúde ou uma família feliz. Ainda assim, há uma insatisfação, uma sensação de algo faltando em nós, uma inquietação interna, uma falta de paz, um descontentamento interior. Sem essa fome e esse impulso interior, não há morrer. Mestre, poderia falar um pouco mais sobre essa inquietação interior, sobre esse desejo que queima no coração por Deus? Ok, vamos lá então. Essa inquietude ou inquietação interna, o que é na verdade isso? Em geral, Gilson, as pessoas elas estão conformadas com a condição de vida em que elas se encontram. Há uma certa satisfação insatisfeita dentro das pessoas, da qual elas não têm a menor consciência. Elas estão satisfeitas, não têm consciência real de insatisfação presente. A insatisfação presente nelas, dentro desta satisfação. É muito curioso o comportamento do ser humano. Ele parece que está à procura, na verdade, de alguma coisa. Além dessa condição comum a todos. Primeiro, quando a gente cresce, a gente cria objetivos na vida. Profissional, casamento, família. E aos poucos isso começa a acontecer. Mas juntamente com isso, há dentro do ser humano, e essa é a grande verdade da qual nós não temos ciência, até que tenhamos mesmo. Há dentro do ser humano uma insatisfação, um vazio existencial, algo que nenhuma coisa do lado de fora, externamente, pode preencher. No entanto, a condição da mente humana é de tal forma constituída que aos poucos nós nos habituamos ou nos acostumamos ou nos conformamos a essa falta interna e não tomamos ciência dessa falta porque com o passar do tempo nós vamos nos conformando com as realizações externas. Então, na verdade, a maioria das pessoas carrega essa dor, essa insatisfação de uma forma, essa insatisfação interna, esse vazio existencial, a maioria das pessoas carrega isso de uma forma muito inconsciente. E elas têm muitas coisas no lugar desse vazio, ocupando aparentemente esse vazio. Então elas não tomam consciência, até que algumas delas tenham uma perda muito grande, uma dor muito grande, que é quando, nesse momento, elas se dão conta de que tem algo que não está bem na vida delas. Mas, em geral, a maioria das pessoas passam uma vida inteira sem qualquer ciência do seu estado de infelicidade interno, porque elas estão tão cheias de coisas externas, ocupando o lugar dessa infelicidade, que elas nem tomam ciência do quanto são infelizes. O que eu tenho percebido é que às vezes eu digo para as pessoas: você já percebeu a infelicidade? Você percebe o quanto é infeliz?
elas olham para mim assim, admiradas, elas dizem, não, mas eu sou feliz, eu tenho um bom casamento, minha filha está fazendo faculdade, e elas começam a descrever o mundo externo delas como se isso fosse realmente a felicidade para elas. Elas nem se dão conta dessa dor, desse vazio existencial presente. Até que, para alguns, em razão de que esse sonho dessa aparente felicidade altera, elas têm uma perda de um ente querido, de uma situação difícil, e elas começam a se dar conta de que precisam se voltar para algo fora desse mundo. Para essa procura de algo fora, além desse conhecido. É quando começa o processo dessa procura. Se você está aqui nesse canal, provavelmente algo já começou a acontecer com você. Uma atração por algo fora desse mundo. Há um natural desinteresse por essas realizações externas. E você nem sabe porque não tem tanto interesse como as pessoas à sua volta por essas coisas externas. Você nem sabe porque você tem essa inclinação tão grande por algo interno. Mesmo que você aparentemente não sinta tanta dor, tanto essa dor, tanto esse vazio, mas há uma alegria maior em você na procura por algo fora do conhecido. Eu estou falando a partir da minha experiência. Eu não carregava essa dor de depressão, de nada disso, quando eu era criança, mas eu tinha uma alegria muito grande de me envolver com as coisas de Deus. Então eu sentia, quando criança, que tinha algo fora de simplesmente casar, ter filhos e tudo mais. Embora tudo isso aconteceu também aqui na história do Gualberto. Mas havia essa inclinação maior por essa busca pelo divino. E nós precisamos desta busca. Sem isso, se não estivermos queimando de verdade por isso, seremos com certeza distraídos por todo tipo de coisas externas e não será possível essa realização nessa vida. É tão simples assim, Gilson. Sendo realista, a realização de Deus, que é a realização da verdade, requer esta energia muito, muito, muito aplicada, essa energia de vida, de existência, de consciência, toda a energia do seu ser voltado para esta realização. Se você não estiver de verdade queimando por isso, isso não irá te queimar. Isso não irá volatilizar esse sentido do ego. Ele sempre terá alguma coisa para se preencher externamente e continuar nesse inconsciente sofrimento sem a consciência do quanto ele vive na mentira e na ilusão. E essa tem sido a vida da maioria das pessoas. Então é preciso queimar por Deus. É necessário ter esse fogo queimando aí dentro, até que esse fogo venha consumir a ilusão desse falso eu, que é a pessoa que você acredita ser, com as coisas que você acredita ter, ou que pode ainda vir a ter, ou que pode perder, ou que sonha, ou que idealiza, ou que tenta segurar. Tudo isso dentro do ego precisa desaparecer, juntamente com ele. E somente o fogo desta presença aí dentro, queimando, e essa energia disponível para essa entrega à verdade, para esse envolvimento total com isso, para que essa realidade se mostre, essa realidade do seu ser, essa realidade de Deus. Então, sem queimar por Deus, você não está no momento de realmente ir além desse mundo, desse sonho, dessa ilusão, desse falso eu com os seus problemas. E o problema maior dele é o próprio sentido de identidade separada de Deus, nesse vazio, nessa dor existencial, que, repito, a maioria não tem nem ciência da dor que trazem, até que começam a perder as coisas e começam a perceber que não há qualquer segurança psicológica em realização em objetos, em pessoas,
em ideias e crenças. Quando isso começa a se mostrar uma areia movediça para esse ego, aí realmente o começo da busca ou da procura de algo além disso começou a acontecer. É bem isso. Ô, mestre, esse vazio existencial, essa dor, eu lembro que desde a infância teve momentos que vinha esse vazio assim, e só que o que que aconteceu dentro dessa história, e é o comum dessa atividade humana, né? Fugir. Vem a dor, foge na busca pelo prazer. E aí vem a dor, foge na busca do prazer, né? Foge da dor e busca o prazer, e aí, né, a dor, esse vazio, ele fica camuflado e a vida vai seguindo. E aí, só que tem um momento que, como o mestre acabou de dizer, a coisa aperta um pouco mais, e aí a gente vê que realmente no mundo humano, como o próprio Joel comenta e o mestre, não tem nada, nenhuma realização externa que vá trazer essa real felicidade. E aí a gente vê que realmente só indo além deste mundo. E aí, né, pela graça, eu, né, encontrei o mestre, e o mestre traz, né, dá essa direção. Não fugir da dor, mas se aproximar dela, desse vazio existencial. O mestre poderia falar um pouco sobre essa aproximação com que se apresenta, por exemplo, quando apresenta esse vazio existencial? Nós teremos várias formas de nos aproximarmos dessa questão da aproximação da dor. O porquê dessa aproximação? Nós não compreendemos aquilo do qual nós não temos ciência muito clara para nós mesmos. Nós não podemos compreender algo que se passa conosco do qual nós não temos ciência. Nós precisamos tomar ciência daquilo que se passa conosco agora, aqui, para de verdade percebermos a ilusão ou verdade disso. Sem entrarmos num contato direto com isso, é impossível. Então, o que ocorre em geral, Gilson, é que o nosso condicionamento, e isso é desde a infância, é de não viver a dor. Então, desde pequeno, quando uma criança cai, o pai ou a mãe, quem estiver muito próximo, vai lá e levanta a criança e começa a fazer carinho para a criança não chorar. Tenta consolar a criança para evitar ela sentir essa dor da queda. Gente, compreendam isso. As crianças caem. Quando elas estão aprendendo a andar, elas têm que cair e levantar. É assim que elas irão aprender a andar. Então, nós temos uma ideia muito ilusória a respeito do que é compaixão, cuidado, apreciação, carinho. E o pior, essas palavras que eu acabei de usar, a gente ainda faz ela se identificar ilusoriamente com uma ideia imaginária que nós chamamos de amor. Então, para nós, amor é exatamente isso: carinho, cuidado, proteção. Só que esse tipo de proteção da dor não tem nada a ver com a realidade do amor. Tem a ver com a nossa concepção do que é amor. Porque quando você protege uma criança de chorar, você não está deixando ela entrar em contato com a sua própria experiência de dor, de aprendizado no cair e levantar. E eu estou usando esse exemplo aqui fisicamente, mas psicologicamente a coisa é muito mais grave. Nós não fomos ensinados, Gilson, de criança a nos aproximarmos da experiência da dor psicológica, da dor da frustração, da dor de perder a apreciação ou de não ter essa apreciação, ou da rejeição. Nós fomos tentaram nos blindar, nos poupar da experiência psicológica desse eu frustrado, sofrido, em contradição, em sofrimento. E vieram sempre nos consolar. E isso nos fez criaturinhas muito viciadas na busca de consolo, conforto, e fez com que nos tornássemos pessoazinhas muito necessitadas de não sofrer.
Com isso, nós aprendemos a fugir da dor, sem olhar para ela. O sofrimento, ele lhe coloca em contato com a experiência de uma identidade presente no sofrer. Gente, isso é algo maravilhoso. Você perceber que é uma identidade presente nesse sofrer. E essa identidade presente é uma produção de autoimagem criada pelo próprio ilusório eu. Perceber que esse ilusório eu, que está sempre se economizando ou se poupando do sofrimento, procurando abrigo em apreciações externas, o que na realidade só dá continuidade a mais sofrimento a curto, médio e longo prazo para esse eu, enquanto nós não percebermos que o contato com a experiência do sofrer nos mostra que é o sentido de alguém presente com a imagem ferida, psicologicamente falando, quando você, por exemplo, não é apreciado, quando você não é elogiado, quando você não é aplaudido, quando faz as coisas certas, isso lhe produz um sofrimento, porque o seu ego está sempre buscando essa apreciação. Nós nos tornamos criaturas psicologicamente, emocionalmente, totalmente dependentes desta autoimagem que fazemos de nós mesmos e queremos que os outros reconheçam essa imagem e estejam sempre aplaudindo os nossos bons feitos e fazendo vistas grossas para os nossos maus feitos. E o pior ainda, a nossa própria autoimagem está sempre procurando se proteger dessa dor para nós mesmos, sobre o que pensamos quem somos, ou sobre o que nós achamos que devemos ser, e sobre o que as pessoas pensam sobre nós. Nós não entramos num contato direto com a experiência desse ego, desse eu. E nada como a dor para tornar isso possível. Mas como nós vamos entrar em contato com essa dor se não nos ensinaram desde pequeno que olhar para aquilo que se passa aqui e agora, sem essa autoimagem, sem essa autocomplacência, sem essa autocompaixão, isso nos liberta do ego. Nunca ensinaram isso para a gente. Muito pelo contrário, eles continuam tentando nos proteger da queda para não chorarmos. Eu digo eles, o mundo inteiro. Nós temos um comportamento de profunda dependência psicológica da opinião dos outros, do que as pessoas pensam, dizem, sentem sobre nós, além do que nós mesmos pensamos, sentimos e acreditamos sobre nós próprios. Isso tudo está em cima desta ego-identidade, da ilusão de uma identidade, que é o eu, uma personalidade, uma identidade completamente falsa, completamente ilusória, o resultado de um condicionamento psicológico que é resultado de milênios na humanidade e que está agora há decênios em nós. Se eu tenho 30 anos, 40, 50, são 50 anos identificado com tudo o que existe nesta complicada, aflitiva, sofrida, infeliz humanidade. Inveja, ciúme, raiva, medo, desejos, aflições incríveis, diversas formas de sofrimento. Isso está presente nesse sentido do ego, dessa ilusória entidade que se vê separada do outro, do mundo e de Deus. Então, se não entrarmos em contato com essa dor desse eu, porque é esse eu a razão dessa dor, não nos tornaremos cônscios da mentira que é viver nessa ilusória identidade. Então, ter um contato direto com aquilo que sou agora aqui, sem fugir, é fundamental para descobrirmos algo além disso, fora desse eu, desse ego. Há algo em você que não está no mundo, não está nesse modelo de cultura humana, de ilusão, de sofrimento. Há algo em você fora do medo, da raiva, da inveja, do ciúme,
da ambição, do desejo de conquistar, do desejo de possuir, do medo de sofrer, desses diversos temores que temos. Temos temores diversos, Gilson. O estado de infelicidade psicológica no ser humano é terrível. Nós temos medo de tudo. É medo da velhice, é medo da doença, é medo do marido, medo dos filhos, medo de tudo. Vivemos psicologicamente presos à ilusão de uma segurança que o ego busca em coisas, pessoas, objetos, crenças, e nada disso resolve. Para piorar, tem as crenças religiosas, a busca de uma proteção, sabe? Então, tudo isso tem a ver com a ilusão de alguém que é o ego, com medo. E esse ego não é real, a única realidade presente é a realidade divina. E ela não carrega nada disso, é o sentido do ego que carrega. E se não olharmos para isso, não podemos ir além disso. Se não nos aproximarmos para descobrir isso aqui e agora, esse sentido de separação, de ilusão, e o que isso representa, sem esse autoconhecimento não dá. Por isso que as práticas diversas de meditação que é feita não funciona. Porque você está meditando, mas quem é que está meditando? Sua meditação real é se tornar ciente da ilusão desse eu aqui e agora. Naquilo que ocorre, naquilo que acontece. Ir além dessa ilusão, dessa mente presa a esse modelo de crença e de autoimagem e de tudo mais. Tudo bem? É isso. O mestre, tu tocou num ponto que é bem interessante, como o humano, né, é inconsciente de todo o sofrimento que ele carrega, de toda a contradição. O mestre, porque eu lembro que quando eu, pela graça, encontrei o mestre, e o mestre nessas falas, porque a fala do mestre vai se repetindo de maneiras diferentes, mas falando dessa aproximação com o sofrimento, com a contradição, e essa safadeza desse ego, assim, não, mas não tem muita contradição, não tem muito, problemas. Eu acho que o termo até o mestre usar problema. E aí numa completa inconsciência de todo a chafurda que a mente, que o ego faz, cheio de conflito. Daí eu me lembro que num satsang o mestre falou, quando eu falo conflito, eu não tô falando lá da guerra, tô falando de um conflito que tá pensando algo que ia pensar outra coisa. Então eu me lembro que logo que eu me aproximei desse trabalho com o mestre, meu Deus, né? Toda aquela essa chafurda que é a mente humana, pela graça do mestre, passei a ver, né? Toda essa confusão, toda essa desordem que era de maneira sorrateira ocultada, né? Pelas práticas, pela leitura, pelos estudos, toda essa contradição ela ficava meio de pano de fundo, assim, não era vista. E aí, pela graça do mestre, é hilário a contradição que a mente está sempre jogando pensamento e julgamento, e poder observar isso, como o mestre fala, é ver a ilusão presente. E aí é não fazer nada, né? Simplesmente ver, né? Esse olhar. E até nesse ponto, mestre, eu quero pegar uma pergunta aqui do Augusto Moreno Viana Pestana, que ele fala bem nesse viés. O que é olhar para o movimento do pensamento? Se o mestre puder falar um pouco sobre. Olhar para esse movimento do pensamento, que é, na realidade, o movimento da mente. Olhar para isso, Gilson, é algo fundamental. E eu vou explicar por quê. Ao olhar para o movimento do pensamento, nós temos aqui uma chave que abre uma porta extraordinária para você. Porque ao olhar para o movimento do pensamento, você se torna ciente da ilusão do observador. O que é isso? O que é que eu tenho chamado de observador? Eu chamo de observador a ilusão de que você é alguém que pensa. Você é alguém que pensa o pensamento. O pensamento é uma experiência e você
é alguém que está produzindo essa experiência chamada pensamento. Então existe uma ilusão aqui. A ilusão eu, pensador, produzindo o pensamento como uma experiência. Gente, compreendam isso. Quando você está nessa condição, que essa é a condição do ego, você está preso àquilo que eu tenho chamado de tempo psicológico. Deixa eu colocar isso direitinho para você aqui. A noção de alguém presente dentro do pensamento. Note, o pensamento é resultado do passado. Você não tem um só pensamento que não seja memória. Me mostre um pensamento aí que não seja memória. Todo pensamento é só lembrança. E esse pensamento, por ser lembrança, é uma experiência vivida no passado, registrada no cérebro e agora incorporada a essa consciência que eu chamo de consciência egóica ou consciência mental. Então, quando esse pensamento surge e você coloca uma identidade, que é a crença de uma identidade, pensando isso, você acha que está pensando esse pensamento, você está introduzindo uma ilusão na sua existência. A ilusão do tempo psicológico. Essa ilusão do tempo psicológico na sua existência é a ilusão do eu, do ego. Porque você é aquele que está pensando esse pensamento. Então você é o observador da coisa que está sendo observada, que é o pensamento. Aqui está a presença do tempo psicológico. É a presença exatamente do observador. É a presença exatamente do pensador, que é a presença do eu. Se você eliminar a presença do observador da experiência do pensamento, escute isso, estou lhe dando aqui o segredo da meditação. Se você eliminar a presença do pensador na experiência do pensamento, eliminar a experiência do observador que está observando o pensamento, se você elimina o observador, elimina o pensador, elimina o experimentador da experiência, você fica só com o pensamento, só com a experiência, e isso não implica em tempo. Isso é algo agora aqui. Você só coloca o tempo quando coloca o pensador, que ele diz, não gosto disso. Ou então ele diz, eu gosto disso. Não, eu quero pensar mais sobre isso. Não, mas eu não quero pensar sobre isso. Quando isso ocorre, entrou o pensador. Quando entra o pensador, entra a ilusão do tempo psicológico. É aqui que o ego vive. Seu ego, a pessoa que você acredita ser, ou ela está no passado, ou ela está no futuro. E esse presente só interessa para ela para se ocupar com o passado ou com o futuro. Esse é o ponto-chave. O ego, Gilson, não é outra coisa a não ser uma ilusão criada pelo próprio pensamento, que se separa como pensador, cria uma identidade e diz eu. Não tem eu, não existe nenhum eu, a não ser o pensamento usando o pronome eu, para se denominar alguém dentro da experiência que é o próprio pensamento. É uma grande jogada do pensamento para continuar no tempo psicológico, porque ele é o criador do tempo psicológico. Ele cria o eu para dizer não gosto disso, ou eu gosto disso. Então, nós vivemos, Gilson, como criaturas humanas identificadas com esse pensador, esse eu, esse observador, nós vivemos como criaturas humanas presas a essa ideia de se tornar alguém. Eu não estou feliz como sou, preciso ser feliz. E serei feliz quando? No tempo, amanhã. Eu fui aquilo, sou isso hoje e amanhã serei outra coisa. Tudo isso está na ilusão de uma identidade psicológica presente agora aqui, o que é uma fraude. Essa é a presença do ego. Essa é a presença do eu. Se você sustenta a ilusão dessa identidade, você não morre. Eu tenho falado disso, da importância de aceitar a morte. A morte dessa ilusão, que é a ilusão de uma identidade psicológica. Se você aceita a morte desse eu dentro das experiências,
esse eu desaparece. Você fica com a experiência pura, sem a ilusão de alguém nela. Então, não há mais separação. Se surge um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma sensação, sem o eu, não há tempo psicológico. Você está agora aqui. E esse você é a própria realidade da consciência real. É aqui que eu chamo de consciência real, o seu ser, aquilo que é você. Ok? Gratidão, gratidão, mestre. Gratidão, já chegou o nosso tempo aí. Só vou comentar rapidamente. Acho que até em algum outro videocast eu comentei também. Em um satsang intensivo de final de semana, online, inclusive. Eu acho que foi o quinto ou sexto, né? Eu já venho participando há um bom tempo. Só sei que o mestre apontando para essa realidade de que o pensamento e o pensador é pensamento. E daqui a pouco algo ficou muito nítido, assim, como, né, esse eu que se julga eu é um pensamento. É uma escravidão, a gente, né, o humano é escravo de um pensamento, meu Deus do céu. Então é, é estar próximo do mestre para essa graça aí limpando toda essa mentira de pensamento e poder estar olhando para isso tudo. E então fica o convite para quem vem acompanhando os videocasts, vem acompanhando o canal do mestre, aproveita e se inscreve no canal se não é inscrito ainda, deixa um like, faz um comentário trazendo perguntas, e quem sentir algo além do que está sendo dito pelo mestre Gualberto, fica o convite aí para essa aproximação nessa investigação profunda, que se dá através dos satsangs presenciais, muito mais, e também online, né, intensivo de final de semana. Então, mestre, gratidão, gratidão por mais essa oportunidade que tu nos dá. Um grande abraço. Ok, pessoal. Até a próxima. Mas enquanto esse processo, que é o processo da auto-inquisição, estiver acontecendo, você sempre estará em contato com a meditação como que pela primeira vez. Então, essa é a resposta. Como meditar pela primeira vez? Entrando em contato com o seu ser.